Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao conteúdo prático para atingir a sua liberdade financeira com Rodrigo Soares. Fala pra gente, Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje porque eu acredito que todo mundo possa atingir não só a educação financeira, como a liberdade financeira. É uma coisa que é para todo mundo e a gente precisa expandir isso para todos. É isso, a cada dia que se passa a gente aprende mais na internet, né, de uma forma mais lúdica, né, sobre os investimentos, sobre atingir a liberdade financeira e tal. Fala um pouquinho pra gente do porquê que é tão importante as pessoas terem consciência da liberdade financeira em 2024 e em 2025, no futuro presente. Então, a gente precisa aprender a lidar com dinheiro porque a gente foi criado num mercado extremamente consumidor. Então, a gente está acostumado a trabalhar, gastar o dinheiro e não guardar nada. E a gente acha que o INSS vai ser o nosso sustento na terceira idade. E o INSS ele já não está sendo nosso sustento hoje, né? Por devidas circunstâncias de que está nascendo menos pessoas, então tem menos gente para contribuir. As pessoas que estão aqui estão vivendo mais tempo, então ficam usando o INSS muito mais tempo, sem contar que o INSS ele não suporta essa taxa de natalidade e mortalidade e também tem muito desvio, né? Infelizmente, o INSS passa por alguns problemas aí em vários governos. Então, a gente tem que aprender a guardar dinheiro e investir. Então, se eu pegar uma moeda, uma nota, né, de R$ 2 e deixar ali parado, não estou investindo esse dinheiro, eu estou apenas guardando. Como que eu faço que esses R$ 2 se transformem em 4, em 8 e isso assim sucessivamente? Então, é por isso que a gente precisa da educação financeira, né? Primeiro, para a gente destravar a mente. Porque tem gente que acha que dinheiro é ruim. Ah, eu tô sempre sem dinheiro. Tá sempre sem dinheiro porque gasta tudo que ganha. A situação é difícil. É difícil para todo mundo. Só que se você ganha R$ 1.000 e você guardar R$ 50 e aplicar esses R$ 50, você daqui a 10, 20, 30 anos, você vai ter 50, 60, 100 mil reais. Ah, é pouco, mas é melhor você ter 100 mil do que você chegar aos 50 anos sem nada. Né? E você vai ver que durante o tempo, você não vai ganhar R$ 1.000 para sempre. Você vai ser promovido, você vai arranjar um emprego melhor, você vai abrir uma empresa. Então, aqueles R$ 1.000 vão virar 2, vão virar 3. Então, aqueles R$ 50 que você guarda, depois vão passar a ser 100, 200, 300. Então, é factível todo mundo chegar na terceira idade e não precisar depender do INSS. E a constância do investimento ela é importante? Totalmente, porque além dos juros compostos, você precisa o quê? Todo mês fazer aporte. Aporte é o quê? Alimentar aquela tua caixinha. Né? Porque se você puser R$ 100 lá e deixar ele realmente aplicado, esses R$ 100 eles vão crescer de acordo com o investimento que você fizer. Mas se você aportar nesses R$ 100 50, o juro composto ele vai atuar em cima dos 150. Mês que vem os 150 vão virar 160 e você vai botar mais 50. Então a gente vai passar para 210. Os 210 com juros vai virar 220. E assim sucessivamente. Então o juro composto ele vai te ajudar a manter o poder de compra, né? Que é o dinheiro não se perder no tempo e no espaço, e o aporte vai potencializar o resultado final. Tem surgido bastante a dúvida das pessoas, dessa questão, né? As pessoas podem se beneficiar fiscalmente, né? Falando, a partir do investimento que ela tem? Explica isso pra gente. O que acontece? Quando você investe em previdência privada, existem dois tipos de previdência privada, a VGBL e a PGBL. A VGBL, geralmente, não. 99% dos casos, a pessoa usa ela para quê? Ou para acúmulo de capital ou para saques a cada 60 dias. Tem gente que bota na Previdência e a cada 60 dias ela tira uma parte da rentabilidade para sustento, né? Para compor uma renda. A Previdência VGBL, o imposto de renda incide só em cima da rentabilidade. Mas existe a previdência privada PGBL, que é para quem faz o imposto de renda do modo completo, né? Que tem as deduções fiscais, que você pode deduzir médico, escola, né? Que é educação. Só que se você durante o ano ou no mês de dezembro um valor X, você pode se beneficiar dele no imposto de renda do ano subsequente. Como é que eu explico isso? A previdência PGBL, ela te faculta ter uma dedução de 12% no imposto de renda do outro ano. Então, mas você precisa fazer esse aporte até o dia 30 de dezembro ou 31, conforme o banco ficar aberto. Geralmente dia 30 de dezembro. Você tem que ver a tua renda tributada do ano,
Tipo, ganhei 100 mil reais. Né? Então, quanto que é 12% de 100 mil reais? 12 mil reais. Você aporta esses 12 mil reais na Previdência Privada PGBL e ano que vem, quando você for fazer o teu imposto de renda ou o contador, ele vai poder usar esse valor para dedução do imposto que você tem a pagar. Você pode pagar menos, não pagar nada ou até ser restituído. Então, até para pagar o imposto de renda, a gente tem desconto, é isso? Essa é a palavra? A depender do investimento que você tem? A Previdência Privada PGBL, ela te faculta deduzir 12% do teu ganho tributado do ano anterior. Então, uma pessoa que ganhou 300 mil reais, né? Ela vai poder pegar, ela vai ter que pegar 12% desses 300 mil, ela vai ter que aportar na Previdência no ano anterior, né, que pode ser mensal ou num único aporte, e no outro ano, quando for fazer o imposto de renda, ela vai ter essa dedução. Muita gente não sabe disso, faz o imposto de renda completo, guarda dinheiro, investe dinheiro em outros investimentos até, e poderia estar investindo numa previdência privada PGBL e se beneficiando desse abono. Muito bom. Então, 12%. Além do benefício de você investir, você ainda tem esse grande benefício, né, da questão do desconto, né, no imposto de renda. Isso é muito importante e, como você falou, né, pouquíssimas pessoas sabem disso, por isso que é importante a gente salientar aqui. Você está no mercado financeiro há muitos anos, né? Mais do que eu tenho de idade, provavelmente. Fala pra gente, qual que é o maior medo, qual que é a maior dificuldade das pessoas começarem a investir? Então, estou no mercado financeiro. Em banco eu fiquei 15 anos, né? Agora, como assessor de investimento, 4. São 19 anos. E o que eu vejo ao longo desse caminho, o maior medo das pessoas é investir errado, porque elas não sabem investir. Então, quando elas tentam investir de forma sozinha, 95% erra. Né? E aí o que acontece? Como erra e perde dinheiro ou não ganha, desiste. E aí é por isso que o papel do assessor de investimento é muito importante. A educação financeira é muito importante, que é para você não só ter um assessor que te auxilia a investir, mas que você também saiba o que você está fazendo. Sim. Eu, com os meus clientes, eu gosto que os clientes tenham um dinheiro aplicado, mas eu gosto que eles saibam no que está sendo aplicado. Sim. O que compõe esse fundo? A palavra é transparência. Transparência. O que esse fundo tem? Ele tem papel de vários setores. Quais são os setores? Por que esse fundo é conservador? Por que ele é moderado? Por que ele é arrojado? E aí, cada cliente tem o seu perfil de investidor. Porque tem cliente que senta comigo e fala assim, não, eu sou conservador. Quando a gente vai responder o perfil... Lembra pra gente, quais são os perfis de investidor? Conservador, moderado ou arrojado, que também é chamado de agressivo. Eu prefiro chamar de arrojado. Que é a mesma coisa, só que eu acho que fica de uma forma mais... tranquila, não fica tão agressiva. Sim, literalmente. Literalmente falando. Então, assim, você vai responder, toda vez que você abre uma conta num banco ou na corretora, tem um questionário chamado API, Análise do Perfil do Investidor. E aí tem lá de 7 a 9 perguntas que você vai responder e no final vai dar o resultado lá, se você é conservador, moderado ou arrojado. Muitas vezes, quando eu começo a fazer reunião com o cliente, ele fala assim, não, eu sou conservador. Falei, ok, isso é a tua mentalidade que está dizendo, mas eu quero ver as tuas respostas se elas vão dizer a mesma coisa. E muitos se surpreendem, porque muitos dizem que são conservadores e ao final do questionário dá moderado, dá arrojado. E aí você monta uma carteira diferente, porque uma carteira conservadora, ela vai atingir um leque de produtos. A moderada, outro leque, e a arrojada, um outro leque. Então, assim, se você estiver fazendo sozinho, né, o teu investimento, você não vai ter respondido provavelmente esse questionário, ou se respondeu, você não vai ter... deu moderado, mas você não sabe quais são os produtos que são moderados. Então você vai ficar ali numa sopa de letrinha de fundo, de crédito privado, tesouro, CDB, debênture, e você vai ficar perdido. Do investimento certo, né, um investimento duradouro, é justamente ter essa pessoa, né, ao lado para, vai desse jeito, não usa desse jeito, até para ter um resultado melhor no futuro, né? Sim, eu costumo dizer, a matemática é certa, né? Se você pegou um cliente, você abriu a conta dele, você montou a carteira dele, você viu que o perfil dele é moderado, você tem já, né, o caminho a percorrer. Se a carteira deu 10, 11, 12%, não tem como aquele cliente dizer, a minha carteira está ruim. A matemática não erra, né? Muitas pessoas, eu recebo contas de outros escritórios,
E às vezes a pessoa se surpreende, porque ela acha que a rentabilidade dela tá boa. E eu falo, vamos fazer um teste de 6 meses? Se não melhorar, você leva de volta para onde você quiser. Eu sempre faço um contrato, claro, de boca, né? Que não existe esse tipo de contrato, mas eu peço, me dá uma confiança de 6 meses. Claro, se a carteira estiver muito estragada, eu vou precisar de mais tempo. Estragada que eu digo assim, totalmente fora do perfil, que a gente pega muito. Então eu vou pedir 6 meses a 1 ano, dependendo do que aconteça na carteira, para eu A provar. jogada já é tipo, me dê 6 meses que eu te provo que os seus investimentos valem a pena. É isso. E assim, graças a Deus, eu não tenho cliente que vai embora. Né? Pelo contrário, os clientes indicam que é o que eu preciso. Sim. Eu não abro conta de cliente estranho. Todos os meus clientes vêm por São indicação. indicações. E se veio indicado é porque está gostando. E eu não posso estragar a conta que está vindo, porque senão eu não perco uma conta. Eu perco a conta que veio e todas as que vieram. Então, assim, é trabalhar de forma certa, honesta. Né? Então, isso é a premissa. É fazer com que a pessoa perca o medo de investir e tenha confiança na pessoa que está auxiliando ela nessa jornada rumo ao milhão. Porque é o que eu costumo falar. Todo mundo teria que chegar aos 50, 60 anos com 1 milhão investido. Ah, é impossível. Não é. R$300 investido aos 18 anos, com uma taxa média de 1%, você vai chegar não com 1 milhão, mas você vai chegar aí aos 20, 30 anos aí de aplicação, você vai com certeza chegar aí a, no mínimo, R$500 mil. E não vai precisar depender do INSS. É isso. Então, só para concluir essa pergunta, a maior dificuldade definitivamente das pessoas, desse medo, né, de investir é justamente não saber como investir e não ter a pessoa certa para investir. Eu costumo usar uma frase, o novo assusta. Tudo que é novo assusta. Primeira vez que você sai com um carro sozinho, mesmo estando habilitado, você tem medo. Né? A primeira vez que você anda de avião, você tem um certo receio. Né? Pegar um elevador, primeira vez, dá um receio. Ir numa montanha-russa. Então, assim, se você não tiver um respaldo de alguém segurando a tua mão, igual o pai faz com a criança, e aí a criança perde o medo e ela atravessa a rua, ela entra no elevador... Anda de bicicleta sem rodinha. Anda de bicicleta sem rodinha. Você tem que fazer isso com o cliente. Para o cliente ver que ele está amparado e que o trabalho que está sendo feito é de acordo com o perfil dele e o objetivo dele. Tem gente que vai chegar mais rápido e tem gente que vai chegar mais devagar. Tudo vai depender do aporte, da carteira. Uma carteira arrojada tende a atingir o objetivo mais rápido. Tende, não necessariamente, mas há uma premissa que vai chegar mais rápido. Uma carteira conservadora pode demorar mais. Mas uma carteira conservadora pode chegar mais rápido que uma arrojada. Basta saber o aporte. Porque o cara pode ser arrojado e depositar R$1.000 e o outro pode ser conservador e depositar 10 mil. Entendi. Então, não tem uma regra para você montar uma carteira e chegar ao objetivo. Cada cliente é um DNA. Cada carteira de investimento é um DNA. O importante, de fato, é começar. É isso. E por falar em começo, aos que não me conhecem, meu nome é Arthur Move, né? Tenho 21 anos, recentemente saí do ensino médio. E o que eu vejo na minha educação, né, é que não houve uma matéria específica ou minimamente não foi citado a educação financeira nas escolas, né? Eu vaguei ali entre ensino público e ensino particular durante muitos anos. E nenhum dos dois lados houve essa preocupação com a educação financeira desde criança. Você acha que é importante a implementação dessa matéria específica nas escolas? De uns tempos para cá, está muito em voga liberdade financeira, educação financeira. Muita gente usa isso como marketing, mas não pratica, não ensina. Né? É porque virou uma coisa vendável na internet. Tanto que tem muita gente na internet falando coisas erradas, coisas que não são verdade. E aí, mas como é uma matéria que está em voga, torna-se fácil de publicidade. Eu tenho certeza que se a criança dos 10 anos para frente, ela tivesse uma matéria de educação financeira, ela sairia aos 18 com uma outra mentalidade. Outro dia mesmo eu estava vendo um podcast, o rapaz estava na rua e ele fazia um vídeo e ele falava: você quer um iPhone ou quer um curso para se tornar profissional de uma área lá? Todo mundo pegava o iPhone. Só que a pessoa esquece que se ela fizesse aquele curso profissionalizante, ela compraria o iPhone e teria uma profissão.
E com o iPhone teria a oportunidade de gerar mais dinheiro. Justamente, mas não. Que nem tinha um outro também que ele tinha um chapéu e ele oferecia o chapéu ou a cachaça. Todo mundo pegava a cachaça. E dentro do chapéu tinha 10 mil reais. O chapéu, perguntava, para que é o chapéu? Para tampar do sol. Entendeu? Então, assim, nem tudo que está à venda é para ser comprado. Pô, muito interessante isso. E responde pra gente, pra quem tá interessado em começar, assim, qual que é o primeiro passo? O que você indica pra quem tá começando nos investimentos? O primeiro passo é perder o medo. E como é que perde o medo? Primeiro, arranjando uma pessoa de confiança, né? Habilitada, obviamente, um assessor de investimento, né? Que vá poder trilhar esse caminho junto. Segundo passo é realmente traçar o perfil do investidor, que isso aí é primordial para saber se a pessoa vai para um caminho conservador, se ela pode ir para um moderado ou um arrojado. Depois desse perfil traçado, é literalmente a pessoa sentar, ou com assessor ou sozinha mesmo, e fazer uma planilha de receita e despesa. Porque não adianta você querer dizer, eu vou começar a guardar todo mês R$1.000, se não te sobra R$1.000. Não adianta você investir R$1.000 e usar o cheque especial, né? Então, assim, a pessoa precisa ver, eu ganho quanto? Eu ganho 5.000? A minha despesa está em quanto? 4. Total, eu posso investir 1.000. Aí o que eu falo? Não investe 1.000 para você não ficar sem nada. Investe 800. Agora, eu pego muitas pessoas, como eu faço a parte de assessoria de clientes muito grandes, mas como eu também faço a parte de educação financeira, eu pego clientes que às vezes nem estão superavitários, estão deficitários. A pessoa ganha 5 e gasta 7. Então não tem como começar um projeto com essa... Até tem, mas é um projeto diferente, não de investimento. É um projeto disciplinar orçamentário. É aquele meme, né? Eu tenho um limite de R$3.000 e ganho 5.000, ou seja, eu tenho 8.000. Tem 8.000. E se você usar 3.000 de cheque especial, mês que vem você tem 4 para pagar. Pois é. Né? Mas é isso que o banco gosta, né? E não é o banco, é todo mundo que empresta dinheiro. Se você pegar um empréstimo, você vai pegar um empréstimo de 5, vai pagar 8, né? É o que eu costumo dizer, o juro composto, ele é anjo para quem investe e ele é o capetinha para quem pega emprestado. Né? Ele trabalha da mesma forma, só que quando você investe, ele te paga a receita. Quando você pega emprestado, você está dando a receita para quem te emprestou. Né? A gente tem falado muito sobre começos, né? E recentemente foi sancionada, né, a lei do pé de meia, né? Do programa pé de meia. Então, alunos recém-saídos do ensino médio iriam ganhar ali uma bolsa de até R$10.000 para investirem no seu futuro, né? Para descobrirem ali até então o que querem fazer da sua vida. E com esse incentivo, a gente pensa, né? Putz, vamos receber R$10.000. O que a gente vai fazer com esses R$10.000? E para quem recebe um salário, como que a pessoa divide ali, planeja para começar a investir? Então, esse projeto ele é muito bom, mas se ele tivesse junto a ele a educação financeira nos anos de escola, que a pessoa vai acabar o segundo grau com a mentalidade que ela tem hoje consumista, 99% vai pegar os 10.000 e vai gastar. E vai gastar com iPhone, vai gastar viajando, vai gastar com besteira. Dificilmente você vai encontrar alguém, claro que vai ter, 1 para 10. Um vai pegar o dinheiro e vai pegar um curso profissionalizante, vai investir de repente num computador e vai começar a fazer algum trabalho de mídia, ou vai começar a fazer algum trabalho que ela já vem fazendo. Eu tenho uma afilhada que nos últimos anos de escola, ela fazia as monografias. De escola não, de faculdade. Né? Ela ajudava, tanto que ela virou monitora da faculdade. E aí a faculdade passou a pagar ela. Só que é uma pessoa que tem uma mentalidade diferente. Por quê? Eu já venho conversando com ela há muito tempo. Ela tem conta comigo hoje na corretora e ela com 22 anos tem um dinheiro guardado que muita gente com 40, 50 anos não tem. Porque ela vem juntando. Essa iniciativa do programa de pé de meia, né, nasceu, eu acredito que em Alagoas, né? Eu fui um dos primeiros beneficiários desse programa. Quando eu saí no ensino médio, eu recebi uma bolsa de R$2.500 do governo do estado. Inclusive, muito obrigado, deputado Rafael Brito, muito obrigado, governador Renan Filho, governo de Alagoas, por esse incentivo financeiro que me permitiu hoje estar, inclusive, gravando no Rio de Janeiro, tendo minha liberdade geográfica, trabalhando com o que eu gosto de trabalhar e, principalmente, realizando os meus sonhos.
E aí eu lembro que eu peguei esse investimento e investi num equipamento de trabalho, melhorei meu telefone, que hoje é minha fonte, né, de renda, né, ferramenta de trabalho. E assim, eu acredito que se a gente tivesse, né, esse incentivo da educação financeira nas escolas, acredito que a gente teria jovens mais preparados para lidar com dinheiro. Com certeza. Porque adultos endividados foram jovens mal treinados. É isso aí. É aquele negócio, você geralmente é o espelho do teu pai, dos teus pais, né? Então, se você vem de uma família extremamente consumista que não guardou nada, você vai por esse lado. Eu costumo dizer, por que o rico sempre é rico? Porque o rico sabe guardar dinheiro. Ele já aprendeu, então ele passa isso pro filho. Você dá 10 mil para uma pessoa pobre, 10 mil para uma pessoa rica, o rico vai falar, o que eu faço para esses 10 mil virarem 20? E o pobre não, o que eu faço para gastar esses 10 mil agora? É isso. O valor... é aquela outra referência, né? Dê 10 mil reais a um rico, ele vai transformar em 100 mil. Isso aí. Dê 10 mil reais a um pobre, ele vai comprar um iPhone. Se bobear, ele vai fazer dívida. Ele vai gastar os 10 mil, vai se endividar. Ainda por cima. Me explica, como que eu gero renda através desses investimentos? Eu coloquei ali 100 mil reais, eu vou ter um salário baseado no meu investimento? Me explica isso. Então, a gente tem vários tipos de investimento, né? Tem investimento, todos eles vão render, só que uns vão gerar renda passiva, vão depositar todo mês ali na tua conta um dinheirinho, tipo fundo imobiliário. O fundo imobiliário você compra por cotas, né? Então, a cota de um fundo imobiliário está R$100. Aí você vai lá e compra 10 cotas. Essas 10 cotas vão gerar um aluguel. E aí você vai ter, todo mês, no dia tal, o pagamento do aluguel dessas 10 cotas. Ele vai cair na tua conta como provento. E a cota vai oscilar para 110, 115. Ela também pode oscilar para 90, 95. Por quê? Porque é um produto de renda variável. Mas ele te gera uma receita mensal. Existe, por exemplo, CDB, que é renda fixa, que é um certificado de depósito bancário. Quando você aplica num CDB, nada mais é do que você fazer um empréstimo para a instituição financeira. Você chega para a instituição financeira e fala assim, olha, eu tenho 100 mil aqui, estou te emprestando, você me remunera quanto? Aí ele vai falar, te remunero aí por 2 anos, 110 do CDI. O que é isso? Ele vai te dar 110% do CDI, que vem da nossa taxa de juros, que é a famosa taxa Selic. Sim. E ele vai te remunerar. E aí os 110 vão virar 111, 111.500, 112, vai crescendo. Só que tem uns que pagam na conta, que é chamado de juros mensal. Então vai pingando também aquele dinheirinho na conta. Então, por exemplo, eu tenho clientes que... É a famosa renda passiva. Renda passiva. Eu tenho clientes que falam, Rodrigo, eu quero criar uma renda passiva de 5 mil reais. Então a gente vai comprando papéis, seja de fundo imobiliário ou de ações, que vão gerando, porque as ações pagam dividendos. A gente tem ação que paga dividendo mensal, tem ação que paga trimestral, quadrimestral, semestral e anual. Então, conforme você vai comprando ações, você vai ganhando na oscilação das ações, né? Quando elas oscilam para mais, elas também oscilam para baixo, né? Só que por isso que é um produto de renda variável. É um produto arrojado. Por quê? Você não pode olhar ele mês a mês. Você até pode olhar, mas quando você está em renda variável, você tem que olhar a cada 3, 4, 6 meses. Por quê? Porque oscila. Um mês dá -1, mas no outro dá 4. A renda fixa não. Ela vai dar 0,90, 0,80, 1. Ela vai ser muito... É porque é uma renda fixa. Né? Justamente. Ela varia um pouquinho? Varia porque nas reuniões do Copom a taxa de juros vai mudando, então a rentabilidade também vai mudando. Né? A gente estava num ciclo de alta durante muito tempo da taxa de juros, começou um ciclozinho de queda, só que quando você começa a entrar num ciclo de queda, você expande a economia. Então, como expande a economia, o crédito fica mais fácil. E as pessoas, como gostam muito de gastar, começam a pegar muito crédito e a inflação sobe. A inflação sobe, eles voltam a subir a taxa Selic. Então, quem tem renda fixa ligado à CDI vai ter essa oscilação de acordo com a taxa de juros do país. Como que funciona uma estrutura de carteira de investimentos? Então, você pode ter uma estrutura conservadora, moderada ou arrojada. Dentro da conservadora, você pode ter fundo de investimento, você pode ter CDB, você pode ter LCI, que é a letra de crédito imobiliária, LCA, letra de crédito agrícola. Né? A LCI e a LCA não tem imposto de renda. Por quê? Porque é incentivado pelo governo. Então, quando você faz uma LCI e uma LCA, paga, por exemplo, 90% do CDI. Aquele rendimento vai entrar e na hora que você for resgatar ou que chegar ao final do prazo e o dinheiro for cair na conta, você não tem incidência de imposto de renda. Então, é um investimento muito atrativo.
Só que você tem que olhar, porque às vezes você botou numa LCI a 90, não tem imposto de renda, mas aí aparece um CDB com uma taxa bem mais alta, que mesmo tendo imposto de renda, ele acaba ficando, no final, mesmo você pagando imposto de renda, ele é mais atrativo do que a LCI e a LCA. Então, se você não fizer a conta, não souber fazer a conta, às vezes você acha que você aplicou num investimento melhor do que o outro e ele não necessariamente é. Então, você precisa ter uma pessoa que te dê esse caminho e é o que eu falo, começar a aprender a entender também. Né? Porque você tem que analisar. Uma LCI de 86%, ela equivale a quanto de um CDB? Para você ver se mesmo pagando imposto de renda, às vezes o CDB é mais atrativo. Sim. E às vezes não. Então, o fato de não pagar imposto de renda não necessariamente vai te trazer a melhor rentabilidade. Depende do que você está comparando. Mas são produtos excelentes. Entendi. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para o Rodrigo, que inclusive é o que abre, né, geralmente as nossas sequências de vídeos, que é, Rodrigo, o que é liberdade financeira para você? Liberdade financeira não é ser a pessoa que mais tem dinheiro no banco, mas sim a pessoa que tem liberdade de tempo, geográfica, saúde. Isso é liberdade financeira. É saber que o dinheiro que está aplicado pode fazer a gente pegar um avião agora e jantar em Buenos Aires. Isso é liberdade geográfica e de tempo. Você não Ver tá a final, preso. né, da Libertadores com o Botafogo. É isso. Né? Porque não, eu falo, eu tenho muito cliente que tem 1, 2, 3 milhões, mas eu não acho que ele é liberto financeiramente. Ele é refém do dinheiro. E liberdade financeira é usar dinheiro em prol do teu benefício, da tua saúde, de estar bem com a família. Não é que você não possa gastar. Pode, todo mundo tem que ter um carro bom, morar bem, viajar. Só não pode ser um aloprado de gastar tudo que juntou e nem virar o tio Patinhas, que tem uma piscina cheia de moeda e vive só mergulhando nas moedas. Que inclusive essa cena é incrível. Tem que mergulhar na vida. Uhum. É isso. Falando nessa questão de liberdade financeira, liberdade geográfica, recentemente eu estava em Santiago do Chile e também em Buenos Aires. E a moeda que eu mais utilizei lá foi o dólar. E o dólar, desde que eu voltei, houve uma crescente muito grande. Inclusive, nas últimas 24 horas, ele chegou, de fato, a bater R$6. Maior da história, né? Pois é. O recorde histórico no Brasil. Explica pra gente a importância de investir o dólar e de investir no dólar, né? Com dólar, enfim. E nesse momento de crise, né, que a gente tem o dólar em alta, o que você recomenda para as pessoas fazerem? Nesse momento, até uma cliente me ligou hoje perguntando, poxa, mas o dólar chegou a R$6, quem comprou tá bem, e quem não comprou? Falei, tem que esperar, né? Porque o que acontece? Por que o dólar tá tão alto? Porque o governo tá gastando muito mais do que ele deveria gastar. Por isso que estão esperando aí que o Haddad faça uma entrada, até ia falar ontem, sobre um acerto fiscal, que é o quê? Uma redução nos gastos, né? Porque isso faz com que desenvolva um medo nas pessoas, aí há fuga de capital. Medo dentro do Brasil e fora do Brasil. Porque, por exemplo, o Brasil, tanto ele importa como ele exporta. Então, o que acontece? Se você tem uma dívida em dólar, só que se você ganha na tua empresa em real, a tua dívida está aumentando muito, né? Pelo menos 6 vezes. Vamos supor que você, você tenha que pagar uma dívida lá fora e ela custe 100 milhões de dólares. Com dólar a 5,50 é um valor, milhões. Com dólar a 6 é outro. Então, isso vai fazendo. Às vezes, por que o banco... Vocês ouvem até o banco... o Banco Central interviu e injetou dólar no mercado. Para quê? Para controlar o valor do dólar. Né? Então, assim, eu acredito que fazendo esse acerto fiscal aí, dessa redução de gastos, o dólar deva descer um pouquinho. Hoje o pessoal estava dizendo em descer para 5,50. Eu até acho que vai descer muito, porque se chegou a 6, acredito que vai descer para 5,80, 5,70. Eu lembro que eu estava abrindo uma conta de uma cliente, até falei com ela hoje. Ano passado, em dezembro, eu queria abrir a conta dela para a gente montar uma carteira internacional. E o dólar estava 4,78. Ela, não, vou esperar cair para 4,50. Aí hoje eu falei para ela, você ainda está esperando cair para 4,50? Aí ela, você não é fácil. Eu falei, não, eu te dei a dica. Né? Então, assim, eu tenho cliente com carteira internacional rendendo 30%, 40%, 50%. Rodrigo, como é que consegue isso? Comprando boas ações. Ações que têm a possibilidade de rentabilizar. Né?
Eu tenho uma carteira de investimento internacional que está me rendendo 40% ao ano. Ah, ela oscila? Oscila. Tem dias que ela já rendeu 50%, ela já rendeu 38%, agora ela está 40%. Então, é porque são ações. Sim. Né? Então, você vai ficar comprando e vendendo? Não vale a pena, porque se você sabe que aquela ação tem uma premissa de mostrar resultados bons, oscilar ela vai. Só que aí você tem que olhar a ação a longo prazo. Qual é a movimentação dela em 1 ano, 2, 3, 5, 10? Né? Você vê que tem ações que estão durante 10 anos no mercado, elas oscilam para cima, para baixo, mas em 10 anos cresceram 400%, 500%. Então não adianta, eu falo para os clientes que têm renda variável, olhar todo dia é criar uma dor de estômago desnecessária. Porque quando você compra uma ação, você comprou hoje ela por 100, amanhã ela está 90, quem é leigo diz que perdeu 10. Não perdeu, porque não vendeu. Então, se você comprou 10 ações da Coca-Cola a 100 e amanhã essas ações caem para 90, você continua tendo 10 ações. Sim. Você só vai realmente efetivar o prejuízo se você vender essas ações a 90. Sim. Que aí você comprou a 100 e vendeu a 90. Agora, você comprou, ela caiu para 90, no outro dia ela foi para 110, você também não ganhou os 110, porque você também não vendeu. Sim. Então, essa é a oscilação. Na verdade, o teu ganho de capital vai ser, comprei 10 ações da Coca-Cola a 100. Aí passou 6 meses e vendia 120. Aí teve ganho de capital. Que você efetivou esse lucro. Não, então, assim, você ficar todo dia olhando a tua carteira de ações é meu papel, não é o do cliente. E é por isso que é bom ter uma pessoa experiente, né? Que Justamente. entenda disso para você, né? Não sair no prejuízo. Claro. E ver se a pessoa tem apetite para risco. Sim. Porque tem muita gente que fala assim, vê na internet, compra ação de tal empresa que está rendendo muito. Aí a pessoa vai lá, compra na alta. No dia seguinte ela cai, a pessoa vende. Aí tomei prejuízo. Nossa, a ação é horrível. Não, comprou errado, vendeu errado. Entendi. Então, o termômetro para saber se eu vou investir numa Apple, numa Alphabet ou numa Vale é puxar o histórico de 1, 2 anos? Você vai puxar o histórico de 1, 2 anos para ver como ela se comportou. Mas é muito importante saber como a empresa está hoje e o que espera ela para os próximos 6 meses, 1 ano. Por exemplo, a ação da Tesla, do Elon Musk. Ele está para criar um celular que provavelmente vai ter a internet da Starlink, que vai pegar full time o tempo inteiro no mundo inteiro. Então isso vai fazer com que a ação dele tenha uma tendência de alta. Que realmente, se ele criar esse celular com a Starlink pegando no deserto do Saara, óbvio que a ação dele vai subir. Sim. Em contrapartida, é óbvio que a ação da Apple tem tendência de queda. Porque lá no fundo, Não que a ela vai questão cair. das ações, né? Mais das empresas é resolver problemas. Então, das pessoas, né? Então, se você tem uma empresa que está resolvendo mais problemas, é óbvio que eu vou ter mais afeição por essa empresa. Sim. Né? A Apple não tem trazido muitas inovações nos últimos anos, né? No que diz respeito aos iPhones. Mas com essa aquisição, né, do Elon Musk, é provável que as ações da X, né? Enfim, do Elon Musk em si, subam estrondosamente. Tem os carros que ele vai criando, né? O carro sem motorista. É porque uma pessoa tem várias empresas, né? Tem a Tesla, tem o X, enfim. Ele tem muitas empresas. Então, assim, a tendência... Agora, essa do celular, realmente, eu acredito que vai dar um boom, né? E o fato também do Trump ter posto ele lá... É estratégico. É estratégico, né? E a gente percebe, né, como a política está completamente ligado ao financeiro. Totalmente. Quando o presidente Lula assumiu em janeiro de 2023, houve uma comoção global, né, no que diz respeito ao real, né? O dólar subiu estrondosamente. E agora, de novo, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o dólar... O Google meio que trollou a gente, né? 6, 6,15, 6,20 tava errado. E tal. Mas aí, dias depois, semanas depois, veio né, a constatação. Após uma fala do ministro da Fazenda, Haddad Fernando. É porque aqui volta aquela frase que eu falei anteriormente. O novo assusta. Toda vez que você sai de uma zona, teoricamente, de conforto que eu digo assim, você conhece os trejeitos de quem está lá no governo. E muda, por mais que você conheça teoricamente a pessoa que vai entrar, você não tem a certeza de que ele vai agir como você pensa que vai. Né? Então isso faz mudar. Isso gera risco. É risco Brasil, risco mundo. Então isso altera as moedas. Né? Eu estava vendo um post ontem, logo no iniciozinho,
que o Lula foi eleito, 10 mil reais dava tipo 2 mil e poucos dólares. Eu vi esse post. Hoje está dando 1.180 dólares. Então, quer dizer, quem continua ganhando os mesmos 10 mil reais está com quase $1.000 a menos. Porque o dólar subiu muito. Sim. Né? Tem uma cliente, essa cliente que eu falei, dos 4,78 que estava esperando cair para 4,50, ela falou, e você acha que volta para 4,50? Muito difícil. Porque teria que cair muito, né? Sim. Então, assim, quem comprou a 4,78, a 4,50, eu tenho cliente que tem dinheiro investido lá fora há mais de 10 anos, que comprou o dólar a 3,50. Ele ganhou 2 vezes, ele ganhou na moeda e está ganhando nas ações. Então, é aquele negócio, é uma forma de diversificar e proteger. Por isso que eu digo, uma pessoa que já chegou num patamar financeiro em real, ela tem que começar a investir em outra moeda. Sim. Para quê? Diversificar. Que é uma proteção. Se der algum problema e o real se desvalorizar muito, é porque o dólar se valorizou. Então, se você tem o dinheiro na Argentina nos últimos anos. É, isso aí. Então, se você tem o real se desvalorizando, mas você também tem dinheiro aplicado em dólar, o que está desvalorizando aqui está valorizando do outro lado. Né? E aí você também tem as ações. E isso a longo prazo vai te dar um resultado maravilhoso. Eu tenho um cliente que está ganhando 3, 4 vezes mais na carteira internacional do que em real. Eu tenho vários clientes que tinham muito mais dinheiro em real do que em dólar, e hoje, se você for olhar a carteira, tá ao contrário. Ele tem muito mais dinheiro em dólar do que em real. Ele só não zera a posição em real porque tem que ter uma reserva de emergência. Sim. Né? Mas se for ver a grosso modo, seria muito mais vantajoso você levar todo o teu dinheiro para dólar agora e investir lá fora. Mas também tem que ver até quando. Sim. Porque pode acontecer em algum dado momento da gente realmente o real voltar a se valorizar e ser interessante você vender, de repente, efetuar literalmente o lucro e passar um pouco de dólar para real. Sim. Entendeu? Não é o cenário agora, mas... a gente tem muito referência de um país, né, no que diz respeito às finanças desse país. Então a gente vê Portugal, né, que teoricamente, né, usurpou o nosso ouro há muitos anos atrás, como até hoje numa reparação histórica infinita. A gente vê que hoje Portugal está muito menos poderosa economicamente do que naquela época. Né? Também, uma coisa que atrapalhou Portugal foi a saída de pessoas de outros países para lá, né? Eu mesmo, quando eu trabalhava ainda no HSBC, eu tive muitos clientes que saíram do Brasil e foram para Portugal. Uns estão bem, outros estão lá não tão bem e outros voltaram. Então, assim, isso também afeta um país. Sim. Né? Se você começa a receber muito imigrante, isso afeta. Não necessariamente ele vai ter força de trabalho para esse pessoal todo novo que está vindo. Portugal tem portas abertas para os brasileiros, para os estrangeiros, né? Isso é muito comum de se ver. Quer ver um exemplo prático de como as finanças podem mexer economicamente com o país? Literalmente. A Casa de Papel, da 3ª até a 5ª temporada. Né? A gente vê ali na última temporada o drama de todo o ouro da Reserva Nacional ter sido usurpado, né? Inclusive, isso até mexe com a gente, né? Porque a gente vê a Espanha, né, roubando da própria Espanha, né? E tem Portugal ali do lado que há anos atrás fez uma coisa irreparável, né, com o Brasil. E a gente vê ali na trama, né, sendo contada, que sem o ouro, sem a segurança de estamos sem a nossa reserva nacional, não temos como seguir. O mundo tá vendo Portugal, tá vendo a Espanha, na verdade, como uma piada financeiramente. Então, as finanças é definitivamente a base de um país mundialmente. Sim. A nossa reserva é o tesouro, né? Porque quando a pessoa... Eu quero o investimento mais seguro que tem. É o tesouro. Porque se o tesouro nacional... se o tesouro nacional acabar, o país acabou. Porque é a reserva do país, né? Então, quando a pessoa quer um investimento muito conservador, é o quê? Tesouro. Porque você tem tesouro com taxas pré-fixadas, taxa de inflação, taxa pós-fixada, né? São investimentos bons, extremamente conservadores e que o risco é praticamente nada. Zero. Risco soberano, que é o país. Se realmente acabar o tesouro, é porque o resto todo acabou. Sim. Né? É o que eu costumo dizer. Tem muita gente, mas eu tenho medo de aplicar e dar um problema. Problema pode dar a qualquer hora. Você pode sair com o carro e furar o pneu. Sim. Você pode sair de casa, torcer o pé.
Né? Então, assim, se você realmente está aplicando o teu dinheiro, você não pode ter uma carteira fora do teu perfil. Agora, estando no seu perfil, no teu apetite de risco, você tem que diversificar. Uma coisa muito importante é diversificar. Muitas pessoas confundem pulverizar com diversificar. Eu pego muita carteira pulverizada. O que é pulverizada? Num monte de sopa de letrinha que o ativo é o mesmo. É Vale, é Alfa, Beta, Petrobras. Por exemplo, tem muita gente... E sem estratégia. E sem estratégia. Não adianta você ter 3, 4 CDBs do Banco Bradesco. Você pulverizou, mas não diversificou. Se o Bradesco quebrar, quebra todos os CDBs. Sim. Então você tem que ter o CDB do Bradesco, tem que ter do Santander, tem que ter um CDB da XP, tem que ter um CDB do Banco Master, do Banco Sofisa, que aí você está diversificando, porque são vários CNPJs. Sim. Né? Só uma catástrofe vai fazer todas essas instituições financeiras quebrarem no mesmo dia. Aí não dá tempo nem da gente correr. Né? Então, assim, eu pego muita carteira que vem para mim pulverizada e não diversificada. Diversificada é botar um CDB de cada um. Fundo, por exemplo. Esse fundo tem mais tesouro. Esse fundo aqui já tem mais papel de empresa privada. Esse já tem mais de empresa pública. Né? Aí você pega um outro fundo. Esse fundo aqui é lastreado em dólar. Esse aqui, né? Você está diversificando, porque são papéis diferentes, empresas diferentes, e às vezes até o benchmark, que é de um é o CDI, do outro já não é o CDI, é a bolsa. Então você tem que diversificar. E às vezes as pessoas confundem com pulverizar. Que não é o ideal, né? Lembra de pulverizar a terra, né? Quando você pulveriza a terra, você está jogando o mesmo produto na terra toda. Sim. Então não é diversificar. Tem um post muito bom na página do Rodrigo, que inclusive foi um dos autores, que foi... Era uma pergunta, né? Rodrigo, eu tenho 20 anos, na época eu tinha 20 anos. Eu posso começar a investir? Aí você vê como que as histórias se entrelaçam, né? Eu, um jovem de, na época, 20 anos, aprendendo ali sobre finanças, entendendo a importância, né, de investir desde muito cedo. E a gente vê um assessor financeiro e um story maker, um produtor de conteúdo, um empreendedor. E ali as histórias se cruzando. Eu já estou aqui, né, no Rio de Janeiro, para provar que não importa, né, de onde você veio e sim onde você quer chegar. E eu encontrei Rodrigo prestes a exercer um destrave no digital, né? Eu acredito que eu fui força motriz para que esse destrave... força motriz para que esse destrave acontecesse há quase 2 anos, né? Vamos fazer 2 anos agora em abril de parceria. Eu vim até o Rio de Janeiro para produzir conteúdo com o Rodrigo. Vim de novo, vim pela primeira vez em maio. Depois eu vim de novo em dezembro. E estamos aqui de novo em novembro de 2024. E aí, eu acompanhando sua página, né? Até como espectador mesmo, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Rodrigo, o que te motiva? O que te faz? Tipo, por que eu tô parando a minha vida para atender outras pessoas, para fazer com que outras pessoas atinjam a liberdade financeira? O que te motiva? Primeiro, porque eu acho que todo mundo nasceu para ser feliz. E o que te leva à felicidade? Tem gente que diz, dinheiro não traz felicidade. Eu falei, realmente não traz, mas ele ajuda a comprar. Né? Por quê? Se você tem dinheiro, você compra um bom carro, você mora bem, você tem um bom plano de saúde, você viaja. Então as pessoas têm que parar de achar que dinheiro não traz felicidade. Ele traz sim, de formas diferentes e indiretas. A gente está aqui hoje porque a gente tem liberdade de tempo para estar aqui, porque quando eu trabalhava em banco eu nunca poderia estar aqui fazendo isso. Tenho liberdade geográfica de pegar meu carro agora e ir para onde eu quiser, que eu posso atender meu cliente de onde eu quiser, basta eu pegar o notebook. A gente trabalhou em banco. Justamente. Né? E então, não se conformou com a realidade do banco? Não. O banco me ajudou muito? Sim. Sim, definitivamente. A saber o que eu queria e o que eu não queria. A vida é assim. Então, a minha função é fazer as pessoas felizes. E como é que eu faço isso? A pessoa sua para ganhar o dinheiro. Qual é o meu papel? Fazer aquele dinheiro prosperar, crescer. O meu intuito de vida é fazer com que todo mundo se aposente sem precisar do INSS. O INSS ser um plus e não a tua condição de vida. Eu tenho clientes que a gente está tendo que fazer uma reestruturação financeira e patrimonial porque foram grandes profissionais, ganharam muito bem, construíram casas, têm carros, só que ganhavam 50 mil, só que agora na hora de se aposentar, o teto do INSS é 8 e pouco. E aí a pessoa às vezes tem muito patrimônio e pouca liquidez.
E aí ele senta e se apavora, porque ele tem casa de praia, casa de campo, 3 carros. Só que, para que serve os 8 mil? Se a despesa dele é 30. Da onde tirar os 22? E aí às vezes eu pego pessoas lá no escritório apavoradas. Rodrigo, eu trabalhei tanto e não tenho nada. Eu falei, não, calma, tem. Você não tem liquidez. Você tem patrimônio. O que você tem? Ah, eu tenho uma casa de campo, uma casa de praia. O que você mais gosta? Que você não está nas duas ao mesmo tempo. Você gosta mais da casa de campo ou da de praia? Ah, de campo eu vou 2 vezes por ano e a de praia. Ah, vou 10. Vamos vender a casa de campo. Ué, vou vender a casa que eu construí? Vai. Porque quanto vale a tua casa? 1 milhão. 1 milhão aplicado pode te dar 10, 15, 20 mil por mês. Você já não passa a sofrer com os 8 mil do INSS. E você tirou uma despesa, que a casa de campo te dá despesa. Então a tua despesa já vai diminuir. É menos o caseiro, é menos luz, menos água, é a roçadeira. Então eu começo a fazer um projeto patrimonial, daí que vem a educação financeira, não é só para jovem. Às vezes a educação financeira é para uma pessoa de 50, 60 anos. Né? Porque a pessoa trabalhou, ela adquiriu bens, mas ela não se preocupou em poupar e investir. E aí ela está com uma despesa absurda e aí não dá conta de pagar. Tem gente que o que ganha hoje de INSS paga só o plano de saúde. A gente sabe o quão deficitário é o SUS. Sim. Ele atende? Atende. Mas uma pessoa que trabalhou a vida inteira e ganhou 50 mil reais não quer ir para o SUS. Ele quer ir para o Copador. Até porque as prioridades são outras. São outras. Ele quer ir para um Barrador da vida, para o Vitória. E aí o INSS dele paga só o plano de saúde. Então a gente tem que fazer uma reestruturação patrimonial para ele voltar a ter o mesmo poder aquisitivo e viver bem. Um outro exemplo, um cliente meu aqui da Barra, Jardim Oceânico. Ele e a esposa, os filhos casaram, morando num apartamento de 4 milhões. Eu falei, para que o senhor quer um apartamento de 4 milhões com 250 metros quadrados? Ah, mas foi o nosso sonho. Eu falei, justamente, usou o tempo verbal certo. Foi, é passado. O senhor tinha 2 filhos, eles casaram, estão bem. Por que o senhor não vende um apartamento de 4 milhões e compra um apartamento de 1,5 milhão? Vai morar bem, vai ser um bom apartamento e o senhor vai ter 2,5 milhões aplicado. É isso. 2,5 milhões, 1% é 25 mil. Se for uma carteira mais moderada para arrojada, pode dar 30. Eu tenho pessoas hoje que estão aposentadas ganhando mais do que quando trabalhavam. Por quê? Porque houve um planejamento. Só que isso não é qualquer assessor que faz. Não é qualquer profissional que faz. Tem que ser um profissional diferenciado, um profissional que quer ver o seu cliente bem. Tem muita gente que fala, ah, mas você trabalha por dinheiro? Óbvio. Gosto e gosto muito. Porque é ele que me dá liberdade e eu posso estar aqui agora falando sobre isso. Né? Tem muita gente na internet hoje para falar, porque o assessor ganha muito dinheiro. Graças a Deus. Tem que ganhar, mas fazendo a coisa certa, lícita. Sim. Né? Não é ganhar fazendo com que o cliente não tenha rentabilidade, aplicando onde o cliente não quer. Até porque toda aplicação o cliente dá aceite. Né? Então o cliente está ciente, está lá para ele ler. É justamente transparência. Transparência. Só que aí o que acontece? A maioria não lê. Porque ninguém gosta de ler. Fomos criados numa cultura por isso onde que o país também não anda para frente em termos educacionais, porque ninguém gosta de ler. Sim. Por isso que a internet deu tão certo, porque todo mundo só passa o dedo. Você bota um vídeo lá de 1 minuto, a pessoa vê 30 segundos. E ainda tem aqueles textos menores e grandões, né? Com as legendas. Então, é isso. A liberdade financeira... Uma coisa até que eu queria falar, tem muita gente que confunde liberdade financeira com independência financeira. Liberdade financeira é quando você sai de casa sabendo que as tuas contas, se você for mandado embora ou tua empresa falir, você tem liberdade de pagar tuas contas por 2, 3, 4 anos. Isso é liberdade financeira. Você vai ter como honrar as tuas contas durante um bom período. Independência financeira é quando você pode parar de trabalhar e aquele dinheiro vai te dar rentabilidade para você viver com ele até morrer. Sim. Muita gente atinge a liberdade financeira, acha que está na piscina do tio Patinhas e daqui a 10, 20 anos está sem dinheiro. Só que está vivo. Teve um cliente até que é muito amigo meu. Eu até falei, olha, se você continuar gastando desse jeito, você tem 2 opções. Ou você escolhe morrer mais cedo para continuar nessa riqueza toda, ou você segura os cintos para viver melhor. Sim. Aí ele até falou, poxa, essa frase me tocou.
Você falou para eu viver menos, eu falei, se você continuar gastando o que você gasta, para você manter esse padrão de vida, você tem que viver menos. Agora, se você acha que você tem expectativa de vida para viver mais, você vai ter que rever teus gastos. Tem muita gente que atinge a liberdade financeira e daqui a 2, 3, 4, 5 anos não está bem, porque acha que o dinheiro não vai acabar. Sim. E às vezes ele não está tão bem administrado. A gente vê quantas pessoas que ganham na Mega Sena... Um assessor de investimentos pode dar alta para o seu cliente? Pode dar alta? Pode. Eu tenho cliente meu que está de alta. Por quê? Porque ele chegou num grau de entendimento que eu controlo de longe a conta dele, mas eu olho bonitinho lá e ele tá bonito. Tá tirando nota 7, nota 8. Se cair para 6, entra em recuperação. É Para isso. continuar a ter nota 10 é continuar com o Rodrigo nota Soares. 10 tem que ficar com o Rodrigo Soares. Entendi. Certo, a gente tem falado muito sobre liberdade financeira, liberdade geográfica. Teve alguma viagem que você não deixou de ir pelo medo de faltar dinheiro na viagem? Então, não, na verdade já me faltou tempo. Tempo, por quê? Faltou uma das liberdades. Faltou. Porque assim, na verdade, o que acontece? Não que eu tenha atingido a minha liberdade financeira pessoal, ainda não atingi. Eu Tá tô em busca, construção. tá em construção. Porque os 15 anos que eu fiquei em banco, eu não tinha a linha de raciocínio que eu tenho hoje. Então, é o que eu falo pro cliente, eu tô crescendo junto com vocês. Só que eu tô há 4 anos já. Tem gente que já tá há 1, há 2, tem gente que eu já pego cliente que já tá há 10. Eu tenho cliente com liberdade financeira, eu tenho cliente com independência financeira. Inclusive, os clientes também me ensinam muito. Tem cliente que sabe muito de investimento. Porque já eu tenho clientes com 50 anos que trabalham tem investimento na bolsa há 40 anos, quase o tempo que eu tenho de vida. Então, eu também paro para sentar com eles, para almoçar, para jantar, para ouvir eles. E a gente troca ideia. Tem cliente que às vezes me passa, o que você acha dessa ação? Aí eu vou lá olhar. Pô, é boa, hein? Acho que vale a pena entrar. Agora mesmo, a gente entrou numa ação que uma cliente minha cardiologista, ela passou ela não gostava de ações, ela era moderada, ela virou uma cliente arrojada depois que eu incentivei ela a abrir a conta internacional e investir em algumas ações lá fora. A gente começou com $1.000. Hoje ela tem muito mais e a rentabilidade dela tá absurda. E ela falou, nossa, eu acho que eu vou largar a medicina para só trabalhar com ações. Eu falei, não vai não. Você vai continuar clinicando, que é a tua função, ganhar dinheiro, mandar para mim e a gente junto fazer crescer. Não é porque esse ano a gente foi bem pra caramba em ações que a gente vai para sempre. Pode ter um problema e não crescer tanto como cresceu esse ano. Né? Eu sei que ela falou brincando, mas assim, não pode largar a medicina. Entendeu? Assim como eu pretendo nunca largar a educação financeira. É isso, porque sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender. E eu gostaria até de publicamente externar esse meu sentimento, né? De gratidão, né? Enfim, pela sua vida, pelos seus ensinamentos, porque o Rodrigo é uma das pessoas que está no meu fixado do WhatsApp, né? Uma das 3 pessoas sorteadas. E a gente conversa muito. Não existe uma situação que eu ligo pro Rodrigo que a gente fique menos de 1 hora numa ligação, de madrugada, enfim, o que for. E isso pra mim é muito importante, né? Porque hoje, além de um amigo, além de um parceiro, eu tenho um mentor, né? Obrigado. Que a gente tem essa diferença de idade, mas os propósitos estão não vem conectados. Me chamar de velho, né? aqui, não. Não então. Ao vivo. Não podemos. Não, tá gravado, né? Mas, não tá de boa. A gente corta essa parte. Edito. Não, mas vou postar mesmo assim. E a gente tem essa diferença de idade, mas os propósitos estão conectados, né? Como a gente conversou recentemente, o propósito é pro próximo. Né? Eu sou muito grato por ter você na minha vida. Obrigado. E a sua missão aqui é justamente abençoar outras vidas, né? Fazer com que as pessoas atinjam sua liberdade financeira, geográfica, sejam felizes com o que têm e sempre aprendendo mais, né? Eu acho que isso é o que tem de mais valioso no teu conteúdo e eu te parabenizo muito. Obrigado. Eu também, já que a gente está aqui falando disso, você é um exemplo, né? Há 2 anos que a gente se conhece, quem viu o Arthur de 2 anos atrás e vê o Arthur de hoje, quantas coisas você conquistou em 2 anos por mudar a tua mentalidade, por destravar a tua mentalidade, seja no profissional como no pessoal, né? Quantas viagens você fez nesses 2 anos? Mais do que toda a minha vida. Justamente. E todas com dinheiro sem ficar apertado, sem ficar encralacado, sem usar cartão de crédito, sem poder pagar a fatura. Por quê? Desde novo você está sabendo o que é receita e o que é despesa.
e você aprendeu que a receita sempre tem que ser maior que a despesa. Uhum. Então, assim, você tem 21 anos, né? Se você começar a trilhar o caminho do investimento, que você ainda... Eu entendo que você ainda não tenha começado com força, porque você está montando uma estrutura profissional e de vida. Quando você começar, vamos supor, daqui a um ano, comecei com 22, com 23, você chega aos 50 anos... Ainda há tempo. Fácil. O importante é começar. Você chega aos 50 anos com 1 milhão. É isso. É isso, liberdade financeira para todos. Liberdade financeira para todos. Rodrigo Soares e Arthur Move, rumo aos 30. Aos 30. Porque tem isso, né? 30 anos de amizade e 1 milhão na conta. Isso, né? Aí. Tem isso também. Ok. Eu acho que... isso. Aguardemos o próximo. Dia 14 de dezembro, diretamente de Maceió, eu estarei com a segunda turma do Story Meio Protagonista, o treinamento que pega na tua mão e te ensina a fazer coberturas incríveis só com o seu celular e principalmente te trazendo liberdade geográfica. Eu, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, de frente com o Rodrigo Soares, captando esse conteúdo, tendo minha liberdade geográfica financeira e também quero te ensinar, pegar na tua mão e te mostrar na prática como eu atingo os meus resultados somente com o meu celular. Simbora! É isso. Pegando o gancho, dia 5 de dezembro, às 20 horas, farei minha mentoria gratuita de 2 horas para quem quer ingressar na educação financeira e rumo à liberdade financeira. O link está lá na bio, a página está ali na tela, @RodrigoAIXP. Só entrar no link da bio, se inscrever, entrar no link do WhatsApp e aguardar dia 5 de dezembro às 20 horas. É isso que eu vou estar em São Paulo, inclusive. Vai assistir de lá. Eu acho que eu só preciso de um para fechar, né? Justamente essa questão da liberdade financeira. E para aprender mais sobre como atingir sua liberdade financeira, aí eu posso pegar isso aqui. Tá. Caraca. Enfim, tá. Finalizando esse bate-papo mais do que especial, e se você quer aprender mais a como atingir sua liberdade financeira, não perde tempo. Rodrigo Soares é a pessoa certa para te ensinar tudo o que você precisa. É isso. Certo. Acho que foi. That's all, Fox. 56 minutos, hein? É isso.